Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Que alegria poder estar junto convosco essa noite. Privilégio poder servir a igreja sede. Eu louvo a Deus pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, e eu tenho certeza que essa série de estudos será maravilhosa. Vou pedir a sua gentileza para abrir mais uma vez a Bíblia, na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, mas em complemento ao texto que o Valmir leu, eu quero ler capítulo 14, 3 versos do capítulo 14. Verso 1, depois nós iremos para os versos de número 39 e 40. No meio do caminho a gente vai ler o 12 também. Verso 1, capítulo 14 da primeira epístola que Paulo escreve aos Coríntios. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Verso 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Verso 39 e 40. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Amém. Bom, a minha responsabilidade hoje é dar uma introdução acerca do tema dos dons espirituais. E para tanto, eu quero ir refletindo com algum cuidado, panoramicamente ao longo desses 3 capítulos. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, do capítulo 12 a 14. O que é que está acontecendo para que Paulo possa escolher escrever à igreja sobre dons? A primeira coisa que nós precisamos nos lembrar é que Paulo não escreve sobre dons apenas em 1 aos Coríntios. Na verdade, Paulo não é o único que fala sobre dons. Na verdade, o Novo Testamento não é o único texto canônico que fala sobre dons espirituais. O Antigo Testamento também fala sobre dons, com algumas diferenças. No Antigo Testamento, os dons manifestos, inclusive os próprios dons revelacionais, estão vistos, por exemplo, no texto de Joel, capítulo 2, versos 28 a 32, há uma indicação do conteúdo revelacional de alguns dons, manifestos por meio de sonhos, de visões e pelo próprio ato de profetizar. Algumas diferenças básicas serão tratadas ao longo dessas exposições, mas vale dizer que no Antigo Testamento os dons, ao serem manifestos, estão intrinsecamente relacionados a ministérios espirituais, o que o Novo Testamento faz questão de distinguir, mas isso a gente vai vendo, por exemplo, na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, quando ele também faz uma nova lista de dons. Porém, na carta que ele escreve aos Efésios, no texto que nós costumeiramente chamamos de dons ministeriais, nós não podemos perder de vista que, apesar de ser possível, plausível biblicamente, chamarmos de dons ministeriais, aqueles dons são espirituais, com uma diferença: são dons na forma de pessoas, são pessoas dadas como dons à igreja, isto é, o ministério é Deus quem dá para a igreja como um próprio dom, e este sujeito que encarna o ministério, e essa é uma característica importantíssima dos dons espirituais, nós dizemos que o dom espiritual ele tem natureza encarnacional, isto é, ele se vincula diretamente à personalidade, às características, às habilidades naturais e desenvolvidas pelo próprio sujeito ao longo da vida, né?
É por isso que é perceptível que ao longo da nossa experiência de vida cristã, nós percebamos algumas pessoas profetizando de uma determinada maneira, outras pessoas profetizando de maneiras um pouco distintas, a linguagem muda, a entonação muda, às vezes até o próprio entusiasmo profético muda. São profetas, estão recebendo o dom de profecia, estão manifestando o dom espiritual, mas o dom se encarna na personalidade, atravessa-se por meio da linguagem e das características de todos esses sujeitos. Por que isso é importante ser destacado? Porque o dom espiritual, apesar de ser divino, e especialmente o de profetizar, por exemplo, nós recebemos quando no exercício do dom de profecia, aquele que é o profeta recebe o dom e a revelação é absolutamente divina. Inclusive Paulo, ao longo da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, que vai usar esse termo, gnosis, conhecimento, revelação. Ele vai tornar isso um aspecto técnico dos carismas, isto é, nós quando profetizamos estamos recebendo uma revelação divina, mas existem duas outras características no ato de profetizar que são absolutamente humanas, isto é, a primeira coisa, a interpretação da revelação recebida, e a segunda coisa, a entrega da profecia recebida. A primeira parte é absolutamente divina e não contém nenhum tipo de erro. A interpretação e a aplicação pode sofrer de abusos, de má compreensão, de mau entendimento e com isso gerar algumas dificuldades. E é esse o cerne de 1 Coríntios 12 a 14. Paulo falou sobre muitas coisas e desde o capítulo 10 está falando sobre culto público, ambiente de adoração. Nesse ínterim, ele inclui algumas informações bastante relevantes, que, segundo ele, são parte de perguntas feitas pelos crentes de Corinto. Inclusive, o verso 1 usa uma expressão grega importante que Paulo iniciou usando ela lá no capítulo número 7, verso 1, que é acerca de alguma coisa, nesse caso em especial, acerca dos dons espirituais. Paulo agora vai falar dos dons como que dizendo, respondendo à pergunta de vocês sobre dons espirituais, da mesma forma que vocês me perguntaram sobre casamento, da mesma forma que vocês me perguntaram sobre crente levando o outro em juízo, de todas estas formas eu quero lhes responder para um objetivo, para que vocês não sejam ignorantes. Paulo está fazendo um trocadilho aqui, o texto grego consegue perceber com algum cuidado. Ignorância é uma falta de gnose, é uma falta de conhecimento. E ao longo do texto fica evidente que dons espirituais são conhecimentos revelacionais vindos da parte de Deus. Portanto, Paulo está dizendo, como é possível que vocês, enquanto igreja de Deus, possam operar nos dons espirituais e, apesar de terem dons, serem ainda ignorantes sobre eles? Isto é, vocês falam em profecia, usam as línguas, manifestam a interpretação, a cura no meio de vocês, e apesar de tudo isso, de toda essa manifestação sobrenatural, falta o entendimento sobre o uso saudável e adequado do dom. Essa é uma importante lição de Paulo. Por quê? Porque Paulo é diferente dos cessacionistas do nosso tempo. Os cessacionistas são um grupo de pessoas que não acreditam que os dons espirituais estão disponíveis para os nossos dias, para os dias atuais. Eles dizem, os dons espirituais ficaram reservados ao primeiro século, não foram trazidos para aqui. Deus manifestou os dons apenas aos apóstolos e a seus discípulos da primeira geração, e estes dons ficaram reservados até aquele momento. Qual é a nossa resposta enquanto pentecostal? Porque esta é uma marca distintiva do nosso pentecostalismo, que fez 112 anos de sua fundação, do primeiro culto, no dia 18 de junho, na casa da irmã Celina Albuquerque. E a nossa marca distintiva, uma delas, a principal delas, é que cremos que os dons do Espírito são para nós, hoje, são contemporâneos para o nosso tempo. E como é que nós defendemos isso? Com vários argumentos
Porém, um importante argumento é o argumento bíblico. Nós dizemos, a Bíblia não apresenta nenhum texto sequer que diga que os dons ficaram reservados apenas ao primeiro século. E ainda dizemos, os cessacionistas, em sua grande maioria irmãos reformados, entendem equivocadamente alguns importantes textos. Por favor, sua Bíblia precisa estar aberta. Nós vamos olhar alguns textos bíblicos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 4 a 8. E a minha tentativa nesse momento é mostrar que os dons são para hoje. Os dons são para hoje. Paulo diz assim, primeira carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 1, versos 4 ao verso de número 8. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes, observe bem, enriquecidos nele. Que tipo de riqueza esses crentes receberam? E ele explica quais são: em toda a palavra e em todo o conhecimento. O termo conhecimento aqui é o termo que Paulo vai usar como revelação lá na carta, aqui nessa mesma carta, no capítulo número 14, é o termo para revelação, é o termo também para a palavra do conhecimento. Então Paulo está dizendo que a igreja foi enriquecida com dons espirituais. Veja, verso 6, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. A acusação dos irmãos cessacionistas é, por causa do abuso dos dons espirituais, vista em muitas igrejas neopentecostais e algumas, infelizmente, pentecostais também, estes dons provavelmente sejam dons falsos, porque estão sendo enganosos, manifestos de maneira bastante charlatanista. Portanto, é provável que esses dons sejam falsos. Porém, Paulo, olhando para essa circunstância no primeiro século, muito semelhante aos abusos que vivemos hoje, Paulo não disse, não é por causa, Paulo disse, não é por causa do uso equivocado ou do abuso dos dons que os dons são falsos. Se há abuso no uso dos dons, é necessário que os dons sejam instruídos. E o que Paulo vai fazer ao longo da carta é instruir os crentes para usarem adequadamente, ordeiramente, decentemente os dons espirituais. Paulo, portanto, não é contrário à manifestação dos dons. Paulo é contrário à manifestação abusiva, equivocada, desregulada do dom. É inclusive por isso que Paulo vai colocar um curioso capítulo no meio de capítulos sobre dons. Ele está falando sobre adoração, e no meio ele coloca um grande capítulo sobre amor. Capítulo 13 da primeira carta é um capítulo longo sobre a natureza, a importância, o conceito de amor, mas não é o amor fraternal, não é o amor matrimonial, é um tipo de amor que regula a forma da relação da comunidade, é um amor que regula a maneira como nós lidamos com os dons. Paulo não deixou de falar de dom, Paulo ainda está falando de dom, porém ele quer mostrar aos crentes que o exercício do dom espiritual não será abusado quando for regulado pelo que o amor está colocando, pela forma como o amor está nutrindo esta relação comunitária. Vá inclusive ao capítulo número 13. Vejamos o verso 8 a 13. Esse texto costumeiramente é pregado em noivados, casamentos. Essa é uma aplicação distante da intenção do autor. A intenção do autor é mostrar como esse amor regula os dons. Veja, ele vai, no verso de número 8, inclusive, mostrar como o amor é extremamente distinto dos dons. Os dons são temporários. Os dons cessarão quando formos arrebatados e estivermos diante da presença de Jesus. Porque no céu, na eternidade, novos céus e nova terra,
os dons serão desnecessários, eles perderão o seu valor. Por que é que o dom de profecia tem tamanho valor? Ele tem tamanho valor porque, em tese, o dom de profecia comunica a voz de Deus ao coração do povo. Porém, quando estivermos diante do Senhor, falaremos com Ele face a face, e o dom de profecia se torna desnecessário. É isso que Paulo vai dizer. O amor, por outro lado, diferente dos dons temporários, o amor é absolutamente eterno. Veja a linguagem de Paulo, verso 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Note que ele incluiu 3 formas manifestas de dom: profecia, línguas e ciência. E agora ele vai mudar a linguagem, colocar em contraste, verso 9, porque em parte conhecemos. Se ele acabou de falar no verso 8 sobre um tipo de ciência específica, é muito provável que o conhecimento do qual ele está falando aqui não é um conhecimento intelectivo, é um conhecimento revelacional, espiritual, e é por isso que esse conhecimento finda, esse conhecimento é em parte, ele é temporário. Observe só, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Falando, esse em parte quer dizer desta esfera de temporalidade. Mas, quando vier o que é perfeito, e aqui ele usa uma palavra extremamente importante, o termo teleontes, para traduzir aquele que é completo, aquele que é perfeito, a plenitude, aquele que é o ápice da revelação. Paulo está, portanto, dizendo que o propósito principal dos dons é revelar Jesus. Porém, os dons, neste tempo em que nós vivemos, só revela Jesus em parte, só revela a grandeza do reino de maneira ainda pequena, ínfima. Porém, quando ele vier, então o que é em parte, os dons serão aniquilados. E ele vai então usar 2 ilustrações, verso 11, a primeira ilustração, a ilustração do menino em desenvolvimento. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Essa ilustração de Paulo é para mostrar que a vida cristã é um longo caminho no jardim de infância. Na verdade, nós atingiremos a varonilidade perfeita, a terminologia que ele mesmo usa na carta aos Efésios, quando vai falar no contexto de dons ministeriais. Lá ele vai dizer que o propósito desses dons ministeriais é que nós, por meio dos ministérios, aperfeiçoemos aos santos, para que então possamos atingir a varonilidade perfeita, que é a equiparação da composição de Cristo, da relação com Cristo. E aqui ele vai dizer que esse caminho cristão é a vida inteira buscando conhecimento, muito conhecimento, e isso tudo passará. Por quê? Verso 12 ele explica, porque agora, essa caminhada cristã infantil, isso tudo, o uso dos dons, da profecia e de toda a ciência, isso tudo é só ver por meio de espelho. Agora Paulo não está falando do espelho bom de nosso tempo, e você sabe bem disso. Ele está falando de um espelho cuja imagem é refletida de maneira corrompida. Qual é a conexão que Paulo está fazendo com os dons? E eu ainda estou falando sobre dons. Paulo está dizendo que o uso do espelho, a maneira como os dons representam as verdades do reino, apesar de serem grandiosas, ainda é corrompida, pequena, diante da coisa gloriosa que será quando nós o conhecermos face a face. E é o que ele vai dizer agora, porque agora vemos em espelho, em enigma, tentando decifrar partes das coisas que estão colocadas por meio da profecia e da ciência, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora ele está falando de um outro tipo de ciência, que só poderá ser obtida por meio da relação pessoal. O que temos, portanto, até aqui? Paulo está olhando para a igreja, está dizendo, o culto de vocês, ele tem coisas espirituais, mas para ser um culto espiritual, falta um passo ainda. Note só, não é porque o culto tem coisas espirituais, que o culto é espiritual. Este é o argumento de Paulo. Coisas espirituais podem ser manifestas e Deus compartilha, inclusive
com a igreja de Corinto. Veja, ele disse lá no capítulo 1, nós lemos, que nenhum dom falta à igreja. Essa igreja, isso ele disse no capítulo 1. No capítulo 2 você vai ver a igreja toda dividida. Paulo usa um termo, que é o termo heresias. É o termo para mostrar como a igreja está tão dividida que há pequenos grupos. No capítulo 4 ele lembra que esses crentes não sabem viver como dispenseiros do reino de Deus. No capítulo 5 ele diz que eles toleram pecado entre um certo moço jovem que estava se deitando com a esposa de seu pai, que não era sua mãe, mas sua madrasta. No capítulo 6 ele vai dizer que esse povo que não falta dom, é esses que não faltam dom, eles estão levando os outros crentes, os outros irmãos aos juízes. No capítulo 7 eles estão dizendo, ele vai dizer que esses crentes se esquecem de como tem valor o casamento, tanto que estão abandonando algumas vezes o casamento. E é por aí que ele vai levando a sua argumentação. Quando ele chega no capítulo 10 ele diz: vocês são tão espirituais, que apesar de não faltar dom espiritual para vocês, vocês se assentam na mesa dos demônios. Capítulo 10. Então note, não é porque a igreja tem dom espiritual que a igreja é espiritual, são coisas distintas. Paulo vai mostrar a importância de nós adequarmos a vida espiritual com a manifestação dos dons espirituais, e para isso é preciso instrução bíblica. Existem dois reguladores dos dons, tá? Eu sei que é difícil numa igreja pentecostal a gente falar de regulação de dom, né? Porque parece que quando a gente está falando de regulação de dom, a ideia é dizer que nós estamos tolhindo o agir do Espírito Santo. Bom, seria isso se o próprio Deus não tivesse permitido as instruções que Paulo estivera dando para a sua igreja. E é por isso que o verso 40 nós terminamos de ler. Paulo encerra toda a sua argumentação dizendo: tudo que eu lhe falei sobre usar a profecia, usar as línguas, tudo isso é muito bom, mas faça tudo com decência e ordem. Não há uma despadronização do reino, há uma uniformidade do reino. Por que Paulo está fazendo exatamente isso? Porque os crentes de Corinto, é muito provável que eles já conheciam essa experiência de êxtase espiritual. Inclusive, o deus Baco, o deus Dionísio, deus venerado em Corinto, era tido como uma das partes de seu ritual a experiência glossolálica, o falar coisas sem entendimento, sem conexão. E alguns poderiam entrar na igreja e dizer: ah lá, estão falando sem conexão, será que eles também não servem a Baco? Será que eles não servem a Dionísio? E então Paulo vai dizer: não, a diferença entre o modo como nós falamos em línguas estranhas e o modo como os súditos e os fiéis de Baco falam em línguas estranhas é que lá não tem ordem, aqui tem padrão, tem ordem, tem decência e tem instrução bíblica. Essa é a diferença. Mas veja, volte ao capítulo de número 12. Portanto, com essa argumentação, o que a gente tem previamente, rapidamente? Nós temos que os dons são para hoje, são para o nosso tempo, não estão restritos ao primeiro século, mas carecem de organização. E é por isso que, apesar de todas as várias listas de dons espirituais esparramadas ao longo do Novo Testamento, Romanos 12, Efésios 4, 1 Pedro 4, 10 e 11, esse texto de 1 Coríntios capítulo 12, do verso 28 em diante, tem uma segunda lista parcial também de dons. Apesar disso tudo, essa primeira parte da carta aos Coríntios, onde os 9 mais conhecidos dons estão colocados, são os mais difíceis, porque são os que geram mais controvérsia, não geram apenas no nosso tempo, foram os que geraram mais controvérsia no tempo de Paulo. E ao longo dessa carta, Paulo vai tentar demonstrar algumas características da natureza do dom. O que é o dom? Se alguém perguntasse a Paulo: Paulo, o que é o dom? Veja comigo uma coisa, verso de número 2, veja verso 2 e 3 do capítulo 12. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. Aqui não é uma fala, redobre atenção, isso aqui não é uma fala comum, tá? Paulo está falando já no contexto da fala inspirada, isto é,
Quem está inspirado pelo Espírito, quem está vocacionado pelo pneuma, não fala Jesus é anátema, não amaldiçoa a obra de Jesus. Tudo quanto sai de seus lábios, inspirados profeticamente, louvam a Cristo. Aqui nós temos a essência do que eu comumente chamo de a cristologia dos dons. Os dons espirituais, apesar de serem dados pelo Espírito, eles enlevam a Cristo, eles exaltam a Cristo, eles louvam a Cristo. E algumas igrejas ao longo da história perderam a conexão com a cristologia dos dons, esquecendo-se de que a base dos dons está tanto na Trindade, e a gente vai ver isso daqui mais um pouquinho, quanto na essência da exaltação de Cristo. E é por isso que Paulo vai dizer, a fala inspirada tem que louvar a esse Deus. E ninguém pode dizer, estou no verso 3, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo, essa proclamação inspirada, que materializa, que vincula a vida do reino com os crentes fiéis, é parte da oralidade do Espírito Santo. E aqui no começo desse texto, inclusive no capítulo 14, verso 1, vai no capítulo 14, verso 1, quando Paulo usa o termo seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, o termo aqui dons espirituais é o termo pneumática, é um dos termos gregos basilares para descrever a natureza do dom. O que é o dom espiritual? O dom espiritual é uma coisa do Espírito, essa é a tradução mais livre para pneumática, é uma coisa do Espírito, é uma dádiva do Espírito, e com isso nós temos que, se vem do Espírito, se é um dom do Espírito, se é uma coisa do Espírito, não pode ser obtida, aplicada, exercida fora da esfera do Espírito. É comum, muito comum, nós vermos brincadeiras com as línguas estranhas por aí. Há pouco dia, não sei se foi, há poucos meses agora, tinha um cartazinho rolando aí na internet, em que o sujeito estava ensinando variedade de línguas. O outro estava ensinando como se mover no profético. Mas é assim mesmo? Como é que a gente lida com isso? Bom, segundo o texto, se vem dele, não pode ser procurado fora da esfera dele. Então não dá para aprender, não dá para ficar copiando língua estranha. Não é esse o propósito. Como é que a gente busca? Paulo já disse, procura com zelo, organizado e regulado pelo amor e com uma vida de oração. Perderam o foco, se esqueceram de que dons espirituais, que coisas do Espírito se procura por meio das ferramentas e do recurso do Espírito, e o recurso do Espírito para a busca dos dons com zelo é a vida de oração. Por isso, devemos desconfiar dos crentes que manifestam dom espiritual, mas não têm vida de oração, porque está desvinculada da realidade da esfera do Espírito. Segunda coisa, segunda palavra importante aí, né? Que é a palavra carisma. Veja, verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A palavra traduzida como dons aqui é a palavra carismata. Paulo, no verso 1, falou de coisas do Espírito, e agora ele vai mudar o tom, ele vai mudar a linguagem. Mas não é preciosismo de Paulo, não. É porque, mudando o conceito, ele revela mais um aspecto da natureza do dom. E que aspecto é esse? Carismata tem a ver com o dom da graça. Portanto, dons espirituais não são obtidos por esforços humanos, são dons obtidos por meio da graça de Deus, vem da graça de Deus, de forma mais abrangente, é um favor especial de Deus, e é por isso que quando nós vemos o dom manifesto, nós vemos o favor de Deus manifesto no meio da igreja. Veja o verso de número 6, verso 6. E a diversidade, vamos no verso 5, verso 5, depois verso 6, depois verso 7, a gente vai salpicando a natureza desse dom. No verso 5, Paulo dá mais um aspecto desse dom. Primeiro ele fala que ele é espiritual, é uma coisa do Espírito, depois ele diz que é um carisma, até um dom da graça. Verso 5 ele chama de diversidade de ministérios, é diaconia. Dom espiritual, portanto, tem um propósito.
O propósito do dom é o serviço, nunca pessoal, nunca egoísta, nunca para si. Com exceção da língua falada consigo e com Deus, conforme Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 14, versos 3 e 4, que tem função de edificação pessoal, todos os outros dons são dados a alguém em favor da igreja. Então a preocupação de Deus não é com quem recebe o dom, é com a comunidade que será beneficiada pelo dom. Isso deveria dar humildade àqueles que têm dons espirituais. Paulo inclusive está falando isso para essa igreja, porque os crentes estão elitizando-se conforme estão recebendo dons, como que dizendo, eu sou da classe que tem dom, e você é da classe que não tem dom. E Paulo vai dizer, não, está errado, o dom é graça de Deus, é graça de Deus. Se é a favor de Deus, não é porque você é melhor ou pior, feio ou bonito, é porque Deus, aprove Deus, agraciou no coração de Deus, dá para você esse dom, mas não é por sua causa, é por causa da igreja de Jesus. Veja o verso de número 7, só a parte final do verso. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Verso 11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Depois que Paulo fala sobre a diversidade dos dons, Paulo vai entrar numa ilustração. Qual é a ilustração? É uma das mais lindas que ele usa a respeito da natureza da igreja. A igreja é um corpo com muitos membros, não tem melhor ou pior, cada um exerce sua função diferente, porque foi chamado para ser membro diferente. Nós estamos cooperando, colaborando com o crescimento do corpo, e o corpo é de Cristo, não é de ninguém individualmente. É por isso que é tão importante lembrar que o dom é dom da graça de Deus. Veja verso 6, Paulo está falando sobre a natureza dos dons. Verso 6 ele diz, e há diversidade de operação, energemata. Paulo agora vai mostrar como de fato o dom espiritual é uma energização espiritual. Não é apenas uma manifestação de um talento natural, é mais que isso, é o talento envolvido de um poder espiritual, para alcançar coisas que só a capacidade divina pode oferecer ao homem, como a revelação daquilo que está oculto e escondido, daquilo que de outra forma não seria possível conhecer, de coisas do passado, de coisas do presente, de coisas do futuro, de coisas que estão ocultas aos olhos humanos, e que pode inclusive, na linguagem do próprio Paulo, 1 Coríntios capítulo 14, verso 29, revelar não só as coisas do céu, mas revelar os segredos ocultos do coração do crente. E isso mostra que os dons são operações, são energizações, são atuações do Espírito, realizações do Espírito. Verso 7, mais uma característica dessa natureza, que é o que ele vai chamar de manifestação do Espírito. Essa palavra é muito curiosa, porque essa é a palavra faneroses. É a palavra que Paulo, em outros contextos, como 2 Tessalonicenses capítulo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 5, vai usar para conectar a manifestação da vinda de Jesus. Observe só. Ele está falando que, do mesmo modo, como Cristo virá um dia e estará no nosso meio e nós reconheceremos que Ele está conosco, quando os dons se manifestam, nós sabemos, Deus desceu na casa. O dom é uma presença, é uma qualificação de que Deus está manifesto entre seu povo. Isso é manifestação do dom. São algumas dessas características. Agora, vamos falar de propósito. Por que é que o dom é dado? O dom é dado, veja o verso 4. O dom é dado, volte no verso 4. Eu vou ficar caminhando nos textos, então vai me perdoando. Verso 4. O dom é dado para quê? O dom é dado como um emblema de maturidade espiritual. Esse é um mito que comumente a gente escuta no nosso meio, como se aqueles que têm algum tipo de dom pudessem ser tidos como maduros espiritualmente. Mas veja uma coisa muito interessante. Quando Paulo escreve a Timóteo e vai fazer uma lista das qualificações do obreiro, Paulo não diz que o obreiro precisa ter dom.
Paulo diz que o obreiro precisa ter caráter. Ele diz que o obreiro, a liderança da igreja, nem sempre precisa ter dom. Tem que manejar bem a palavra, isso é fato, está escrito lá, quanto aos presbíteros. Mas não diz que ele precisa ter dom manifesto. Não significa, por exemplo, os profetas não precisavam ser líderes da igreja. Não precisavam. A igreja precisa de profeta? Precisa. Mas a liderança precisa ter mais do que dom espiritual. Precisa ter caráter divino. Marido de uma só mulher, governar bem sua casa, cuidar bem de seus filhos. É de outra natureza. Então veja que o próprio Paulo demonstra para nós que os dons espirituais têm lugar na igreja, mas não dão ao sujeito um emblema de maturidade espiritual. O verso 4 mostra que há diversidade desses dons, e todos eles estão sendo dados pelo mesmo Espírito, mas isso não aprova uma crença falsa na concepção de que há emblema de maturidade espiritual. Outros sim, dons têm propósito de serem concedidos com a finalidade de edificação dos outros. Eu já salientei, retomo, verso 7, a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil. O conceito de utilidade aqui não é útil daquilo que eu acho que é bom. Eu vou falar sobre esse tema porque esse tema eu acho que é um tema legal. Não é mais do que isso. Eu não falo de coisas apenas que gosto. Eu ensino coisas que estão vinculadas ao desejo de Deus. É por isso que pregadores, ensinadores e profetas precisam de vida de oração, porque quando estão em oração, buscam de Deus, da vontade de Deus, do bom depósito de Deus, como mordomos que somos, a vontade dele para o coração do seu povo. E é nesse sentido que as coisas são úteis para o crescimento do reino, a manifestação da vontade de Deus, para o cumprimento dos desígnios do Senhor no meio do seu povo. Os dons são concedidos para que haja uma participação dinâmica e mútua de todos no meio do corpo. Isso, o verso de número 11, retorne a ele. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas que ele acabou de dizer, repartindo particularmente, individualmente a cada um como quer. É de comum acordo dos autores bíblicos, Pedro, Paulo, Tiago, o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 2, verso 4, versos 3 e 4, eles estão de comum acordo que Deus sempre dá dons espirituais para a sua igreja. E todos, dentre nós, todos, têm pelo menos um dom espiritual. Significa que, olha, eu não sei qual é meu dom. De duas uma, ou você ainda não operou no dom, ou lhe falta discernimento da vontade de Deus. Porque o desejo de Deus é fazer com que todo o seu povo possa operar por meio dos dons espirituais. Ele deu para a igreja de Corinto, essa igreja que eu descrevi brevemente, que cada um dos capítulos é um grande problema, um grande pecado lidado, e ainda assim Deus abençoa essa igreja. Por que é que Deus dá dons espirituais para pessoas imaturas? Porque Deus tem o ministério, os dons ministeriais para aperfeiçoar os santos, os homens, jovens, adolescentes, crianças, senhoras, recebem os dons, mas para operarem nos dons, aprendem dos pastores, evangelistas, mestres, a forma como a Escritura discerne o uso dos dons espirituais. Veja que há uma concomitância, há uma ligação interna no modo como os dons são manifestos no meio da igreja. Veja o verso 29 e 30 desse capítulo 12. Olha só, esses versos são interessantes. 29 a 31. Porventura são todos apóstolos? Paulo não responde, mas a resposta oculta que ele espera de nós é não. A resposta é sempre não. Então vamos lá. Porventura são todos apóstolos? Não, não são. São todos profetas? Não, também não são. São todos doutores? Não, não são. São todos operadores de milagres? Não. Têm todos o dom de curar? Não. Falam todos diversas línguas? Não. Interpretam todos? Não. Bom, então se todos não fazem todos a mesma coisa, significa que todos precisam de todos. Porque cada um pode contribuir com o dom espiritual recebido para abençoar a coletividade, a comunidade dos crentes. E então o verso 31 diz:
portanto, procurai com zelo os melhores dons. Ah, Paulo, para. Paulo está fazendo isso. Ele está dizendo que existem alguns que são melhores do que os outros. A mente moderna, ao ler o texto, pode achar que Paulo está dizendo que existem dons piores do que os outros. Errado. Paulo está dizendo que existem dons que são melhores utilizados para determinado conjunto de comunidades, de igreja, de crente, de relação de crente. E é por isso que ao longo do capítulo número 14, ele vai dar ênfase à profecia e às línguas. Porque na igreja de Corinto, profecia e língua geravam muitas confusões. Mas pode ser que em outras igrejas, a operação de milagres gere mais problemas, gere curandeirismo no nosso meio. Pode ser que em outras igrejas, outros dons sejam também equivocados. Palavra da ciência, palavra da sabedoria, fé, alguma outra coisa pode ser equivocada. O que Paulo está dizendo é, existem qualificações desses dons para serem usados exatamente em cada uma das igrejas onde eles são manifestos. Porque o dom é dado com o propósito, lembro mais uma vez, de aperfeiçoar a igreja que está dele recebendo. E Paulo vai dizer, porém há um caminho que é o caminho excelente, que é o regulador do dom, o amor. E ele faz então a inclusão dessa informação. Outro sim, verso de número 26, do capítulo 12. O dom, ele tem um outro propósito, que é enriquecer a igreja e auxiliar a igreja na adoração a Cristo. Veja 1 Coríntios 12, 26. De maneira que, se um membro padece, todos os outros membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros membros se regozijam com ele. Há uma coletividade. Os dons são manifestos de modo que a igreja pode ser auxiliada no processo de adoração por meio de como os dons se manifestam na igreja. Isso volta a aparecer em 1 Coríntios capítulo 14, quando Paulo inclusive vai dizer que ele prefere que, se não houver interpretação das línguas na igreja, ele prefere que os crentes busquem a profecia, porque a profecia dará vocalizada e inteligivelmente a vontade de Deus para aqueles crentes, e eles poderão seguir dessa maneira ao longo desse momento de adoração a Deus. Veja uma manifestação disso, né? Atos capítulo 13, um clássico texto missionário, versos 1 a 3. A igreja de Antioquia é um modelo de igreja pentecostal com veia missionária, né? Com incentivo missionário. E nessa igreja nós vemos como os dons estão de maneira ordeira sendo manifestos. Observe só, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Então não tem só um, está no plural. A saber, Barnabé, e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles, essa é uma expressão importante no livro de Atos. Sempre que Atos vai falar sobre serviram eles e servindo eles, eles estavam servindo. O uso do termo serviço aqui, é o termo diaconia, traz a ideia de que eles estão em culto público, ou estão pelo menos em momento de adoração a Deus. Então eles estão servindo, adorando a Deus, estão jejuando, parece um culto de oração e um culto de consagração. E nesse culto, o Espírito Santo resolveu falar, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Veja de maneira coesa como a mecânica dos dons se dá. A igreja está em oração, a igreja está em adoração, e nesse movimento, profetas e doutores estão todos equiparados, não tem melhor, não tem pior, está todo mundo orando, está todo mundo jejuando. Tem essa de que doutor não ora, não jejua, né pastor? Esse negócio de doutor não orar é difícil, misericórdia, né? Mas está todo mundo buscando a Deus, e nesse momento, a voz de Deus falou. Agora a pergunta que nós devemos fazer ao texto, uma pergunta que o Craig Keener faz interessante, inteligente, através de quem? Através de quem o Espírito falou? Nós não sabemos. Só sabemos que o Espírito
falou, porque não tem importância o nome do vaso. O que tem importância é que o vaso permitiu-se ser usado e a voz de Deus ecoou. Os crentes saíram do culto sabendo, Deus falou. Por quem? Não importa, Deus falou. Então o dom está sendo manifesto de maneira equilibrada. Não tem destaque para ninguém. O Saulo é só Saulo. Está recebendo mão imposta, está sendo separado para a obra missionária, porque na comunidade em que os dons são manifestos, o importante não é quem manifesta o dom, é saber que Deus falará por entre o seu povo. Vamos caminhar para o final. Uma outra coisa, volte ao texto de 1 Coríntios capítulo 12. Uma questão muito importante e que é de difícil compreensão, é saber como exatamente a gente agrupa esses dons. Essa é uma questão de discussão bastante profícua. Existem autores e autores. Alguns dizem que o agrupamento deve ser feito colocando o que ele chama de dons de instrução, aí ele coloca palavra da sabedoria e do conhecimento juntos, dons de poder sobrenatural, fé, cura, milagres, ou dons de expressão inspirada. Outros adequam de maneira diferente. Como é que a Assembleia de Deus tem costumeiramente dividido a nossa compreensão? Para facilitar didaticamente, nós temos dividido basicamente assim, e essa divisão ficou muito conhecida, publicizada pelo pastor já falecido, pastor Antônio Gilberto, né? Dons que manifestam o saber de Deus, são aqueles que envolvem algum tipo de elocução ou de revelação, eles manifestam a multiforme sabedoria de Deus, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento ou da ciência e o discernir de espíritos ou dos espíritos. Vale uma informação interessante aqui. Existem alguns dons que são colocados no singular, outros que são escritos como sendo no plural. Isso já mostra uma multiforme graça de Deus, de como Ele usa desses dons e manifesta de maneira diferente por entre o seu povo. E o dom de discernir os espíritos, os dons de curar, as operações de maravilha e as variedades de línguas são os dons que se manifestam de maneira plural. E por que é que isso acontece assim? O texto bíblico não deixa evidente o motivo, mas é muito provável que isso aconteça para demonstrar para nós que Deus pode curar, tanto, por exemplo, pode curar tanto de várias doenças, como de várias formas diferentes, a mesma doença. Isto é, o que isso aponta para nós? Isso mostra a criatividade de Deus, de como Deus, o dono da criação, sabe lidar com ela da maneira mais gloriosa, mais bela, mais criativa possível. Ele lida com suas criaturas do modo como Ele quiser, e Ele manifesta o seu poder, o seu saber, do modo como lhe apraz. Veja, outros dons estão categorizados como dons que manifestam o poder de Deus. São eles a fé, os dons de curar e a operação de maravilhas. Vocês vão perceber ao longo das exposições que aqui se darão, que em algum momento é até muito difícil saber como é que cada dom se distingue um do outro. Por quê? Porque a Bíblia não é um manual de teologia sistemática. Não tem um texto exaustivo dizendo, conceitue dom de curar dessa forma, conceitue operação de maravilhas dessa forma. O motivo disso, provavelmente, seja que os crentes de Corinto sabiam bem quando Paulo falava, olha, a um Deus dá a operação de maravilhas, e eles já tinham em mente como é que essas coisas se manifestam. O outro motivo é que, provavelmente, os dons, eles só estão divididos, como Paulo fez aqui, didaticamente, porque na manifestação do dom, as coisas acontecem de maneira coesa, de maneira relacionada. Por exemplo, Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 14, que na manifestação da profecia, como parte do processo de elocução profética, o profeta recebe revelação, recebe palavra do conhecimento. Então ele recebe um dom para manifestar o outro dom. As coisas estão relacionadas. Nós estudamos didaticamente, mas não podemos perder de vista que as coisas se manifestam de maneira interrelacionada. Inspiração. Outros dons manifestam a mensagem de Deus, a profecia,
a variedade de línguas e a interpretação das línguas. E para eu poder encerrar, eu quero encerrar com algumas orientações sobre critérios bíblicos para o uso correto dos dons. Isso com certeza retornará em outras exposições, mas nesse momento panorâmico e introdutório, vale nós podermos aqui apresentarmos algumas coisas. Em primeiro lugar, os dons mais desafiadores, sem dúvida, são os dons revelacionais. Por quê? Porque os dons revelacionais, eles acabam manifestando um tipo de saber que pode nos dar a ideia de que Deus resolveu falar fora da Bíblia. Fora da Bíblia. Deus fala coisas que não estão na Bíblia? Pode falar? Pode. Porém, não poderá, sob nenhuma hipótese, esses dons revelacionais, negar a Escritura, contraditar a Escritura, ou apresentar novas doutrinas, apresentar alguma coisa que mexa na estrutura de nossa fé. Os dons revelacionais, por exemplo, podem falar da peculiaridade da vida de cada um. Deus pode revelar, por exemplo, as questões que estão ocultas no seu coração, angústia, sofrimento, dores, perdas, pode saná-las de alguma forma com a palavra profética, mas nunca poderá apresentar uma doutrina bíblica que não esteja colocada na Escritura. Não é possível que os dons revelacionais, eles se choquem com as Escrituras. Isso não pode acontecer. Segunda coisa, os dons, eles precisam ser julgados a partir do propósito da edificação. Paulo usa o termo edificação, na sua forma verbal ou substantiva, 7 vezes, ao longo de 1 Coríntios capítulo 14. Ele vai lembrar que o propósito do dom é edificação. Como é que a gente sabe se o dom foi de fato edificante? Porque ele precisa cumprir os propósitos basilares de um dom. 1 Coríntios capítulo 14, verso 3. Verso 3. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Inclusive as palavras duras. Inclusive as palavras que chamamos de juízo. Veja, aqui não está colocado que a profecia é dada para vergonha. Não está dito. Não está dito que a palavra profética é dada para exposição de ninguém. Não está dito. Está dito edificação, exortação e consolo. E agora, para fazer você compreender uma coisa curiosa do texto grego. A palavra exortação e consolação são palavras semelhantes. São palavras que se lembram. A exortação é um tipo de consolo mais forte, mas não deixa de consolar. Não deixa de abençoar. Portanto, o propósito dos dons é levar o sujeito a Cristo. Se o dom tira o sujeito da igreja, redobre a atenção. Será que é o dom? Será que foi manifesto da maneira correta? Será que foi manifesto da maneira edificante? Porque o propósito é fazer com que o sujeito volte a Deus. Veja o verso 25, só para eu corroborar o que eu estou dizendo, né? Verso 25, é o dom manifesto com esse propósito. Os segredos do seu coração, falando daquele infiel que entrou no meio da igreja e ouviu a palavra profética. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, qual é a consequência da profecia dada a ele? Ele foge? Não. Ele lança sobre o seu rosto, adora a Deus e publica que Deus está verdadeiramente entre vós. Quantas foram as vezes que nós, que estamos aqui, já vimos, ouvimos, presenciamos e quiçá mesmo fomos atingidos por essa experiência de estarmos de alguma maneira desconcertados e Deus trazer uma palavra, mas porque é a voz de Deus, não a voz humana, ela não alcança somente os meus ouvidos, ela alcança o meu coração e ela dobra os nossos joelhos e nós nos rendemos diante de Deus. Palavra profética. E eu encerro. O uso dos dons não pode ferir a decência e a ordem do culto. Profetizar não deve ser proibido, deve ser incentivado, porém, sem abusos. O uso do dom não pode ferir a decência e a ordem. Veja versos 32 e 33 do capítulo 14.
e a gente encerra agora. 32 e 33. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos... E os espíritos dos profetas estão sujeitos ao profeta. Isso significa que o profeta, quando recebe a palavra revelacional, diferente da possessão demoníaca, que o sujeito é manipulado, na possessão espiritual, no poder de Deus, quando Ele nos investe, nós não perdemos a competência intelectual, nós não perdemos a cabeça, nós não perdemos a mente. O poder de Deus é manifesto e uma das marcas é que Deus é honrado para permitir, segundo o próprio texto, que o profeta, ao receber a palavra, tenha discernimento do melhor momento de entregar a profecia, da melhor forma de entregar a palavra profética, de saber se aquilo vai ou não envergonhar, entristecer, expor alguém. Veja, o próprio Paulo, ao longo desse texto da primeira carta aos Coríntios, vai dizer que o dom de profecia precisa ser exercitado, porque você vai melhorando com o caminho, vai profetizando, vai discernindo, vai melhorando, vai escutando cada vez melhor a voz de Deus, até que chega um determinado momento que você é um profeta, mas é ordeiro e é decente. Verso de número 33, encerramos. Por que é que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas? Porque Deus não é Deus de confusão, senão Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Paulo marcou aqui agora um distintivo entre como o culto pagão acontece e como o culto cristão acontece. O culto pagão acontece de maneira desapercebida, completamente desorganizada, mas o culto cristão tem padrão, nós temos direcionamento. Inclusive Paulo vai escrever na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versos 11 a 16, dando a estrutura basilar do culto cristão. Tem palavra, tem discernimento, tem salmo, tem hino, isso tudo é inteligível. Nós ouvimos, nós entendemos, nós discernimos, nós compreendemos, nós nos rendemos, tudo é voluntário, é liberal, é deliberado da parte de Deus, para que nós possamos nos incluir nesse momento de culto. Portanto, Deus não deseja que os nossos cultos se transformem em ambientes confusos, porque nós não podemos ter cultos cristãos que lembrem cultos pagãos. Os cultos pagãos são desordeiros, os cultos cristãos têm profecia, não proíbe língua estranha, a presença de Deus se manifesta entre nós, mas a paz reina, não há confusão e o povo de Deus é edificado. Posso orar? Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero encerrar com a oração. Que o Senhor nos ajude, que essa série de estudos seja uma bênção para a igreja. Irmãos, instrução bíblica não esfria crente. Crente é esfriado por pecado. Instrução bíblica não. Instrução bíblica baliza crente, fortalece crente, incentiva crente à vida de oração. Diferente da estrutura, poder, crescimento. E essas sempre foram, nós não estamos inventando nada. A Assembleia de Deus sempre foi assim. Cresceu com base nos estudos bíblicos, nas instruções, nos seminários e pregando uma palavra que é profética, missiológica, escatológica. Nós cremos no poder de Deus, mas cremos que esse poder se manifeste de maneira ordeira, decente, para a glória do nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, graças te rendemos pelo privilégio de estarmos na sua casa, de servirmos o teu povo por meio da sua palavra. Graças te damos, Senhor, porque estamos iniciando ao longo dessas terças-feiras, por orientação que o Senhor tem dado ao teu servo, pastor desta igreja, para que nós possamos aprender, sermos instruídos, abalizados, para que o poder espiritual continue sendo manifesto no nosso meio. Somos pentecostais e amamos este poder, amamos os teus dons, invocamos
invocamos a Tua presença, mas queremos aprender a operar nestes dons, da maneira como instrui a Sua palavra. Por isso, Senhor, pedimos Tua sabedoria, Tua graça e Teu imenso poder sobre nós. Ajuda o Teu povo, nos ajuda a compreender a Tua palavra e a cada dia mais estarmos mais perto da Tua presença. No nome de Jesus oramos, pelos méritos da Sua cruz te agradecemos. Amém e amém.